Graça e paz, amados. Meus queridos, vamos dar aqui uma aprofundada sobre o cônjuge crente, o que crê. Ele pode, por opção, querer viver só. Estou falando do cônjuge casado, tá? Ele tem esse direito de querer viver só, sem que aceitar o cônjuge dele de volta, mesmo que ele tenha perdoado. Vamos ler o que começa lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou, : não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, Adão, o homem, ele tinha Deus como companhia. Se Deus, o próprio Deus que criou Adão, falou que não é bom que ele esteja só, é sinal que, além da presença de Deus, o homem precisava ter a sua esposa, a sua auxiliadora. Então, isso começa lá do princípio. Vamos agora no livro de 1 Coríntios, não numa ordem, mas aleatória, só para a gente falar desse assunto, se o cônjuge crê, ele pode optar e ficar só. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Já que vocês se uniram, não é bom que o homem fique só, dar-lhe uma auxiliadora. Claro que a auxiliadora não é só para o sexo, óbvio. Mas aqui está falando por quê? Não fique só, para que Satanás não os tente. Então, se o homem ficar só, a probabilidade de Satanás tentá-lo é bem grande. Então, não é bom que fique só. Não é um mandamento, tá? É uma concessão. E agora, continuando no mesmo capítulo de 1 Coríntios 7, só que agora nós vamos do 10 em diante. Presta atenção. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Então, isso aqui é uma ordem do Senhor, tá? O apóstolo Paulo está enfatizando, não fui eu, é ordem do Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou, então, reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Esse versículo 11 que diz, mas se ela se separar, que ela permaneça sem se casar. Isso é só o apóstolo Paulo está falando que você se separou, você sabe que você não vai poder se casar. Não é para continuar separada. Porque, mas Wellington, mas se separar, permaneça sem se casar. Essa é uma instrução para quem? Para um crente. Porque uma pessoa que não crê, provavelmente vai se casar. Então nós temos que entender, nos aprofundar no texto, de uma forma bem clara, meus amados. Mas se a mulher quiser se separar, desobedecendo a ordem, porque existe uma mulher, vamos supor, uma mulher que crê, ela pode se separar. Se ela está sendo agredida, correndo risco de vida, e estuprada, ou que está tendo seu filho violado pelo pai do garoto, tá? Ela vai se separar. Só que ela tem que entender que ela não vai poder se casar com outra pessoa. Essa palavra é muito dura. Eu não posso fazer nada. É a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falou, não eu, mas o Senhor. Então, pode uma pessoa que seja cristã, que tem o Espírito Santo, se separar? Sim, no caso dela sofrer violência, no caso de ter um estupro, de o pai estar violando o filho. Vocês estão entendendo? Ela vai se separar. Ou é o corpo dela, o templo do Espírito Santo. Só que ela vai entender que ela não pode se casar de novo.
Isso eu estou dando aqui uma suposição, tá? De acordo com o texto. E o marido não se divorcie da sua mulher. Isso é uma ordem para quem crê. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão está falando da pessoa que crê, tem uma mulher que não crê, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Aqui, meus amados, esse versículo 12, existem algumas pessoas totalmente ignorantes que eu digo, que não entendem nada da palavra do Senhor, lê a Bíblia, mas não entende espiritualmente, tá? Dizem, tem casamentos que não são de Deus. Isso é uma total ignorância. Aqui no próprio capítulo 7 de 1 Coríntios fala, aos outros eu mesmo digo isso, e não o Senhor. Se um irmão que crê tem uma mulher que não crê, que é descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dele. É um casamento em julgo desigual. Entende? Então, o que crê, ele vai viver com ela, mesmo que ela não creia. E se uma mulher tem marido descrente, agora no caso a mulher que crê e tem um marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Você é cristã, você é crente, você sabe que não pode se divorciar. Um casamento com julgo desigual. Tá? Pois o marido que não crê é santificado por meio da mulher que crê. E a mulher que não crê é santificada pelo marido que crê. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. É a santificação. Tem uma passagem no Novo Testamento que diz que a mulher sábia edifica o lar. E muitas das vezes ganha o seu marido em silêncio, com o seu bom proceder. Tá? Versículo 15. Todavia, se o descrente, olha bem, se o descrente, o que não crê, quiser se separar, que ele se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então a pessoa que não crê, ela está no casamento, tá? E ela resolveu se apartar. Não vai ser você que crê que vai convencer ele. Quem convence é o Espírito Santo. Vocês não são o Espírito Santo. E se você forçar a barra, vocês, primeiramente, vai haver confusão. Segundo, a pessoa ao teu lado insatisfeita. Então a gente deixa ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aí no versículo 16 diz assim, você mulher que crê, como sabe se salvará seu marido que não crê, que resolveu ir? Ou você marido que crê, como sabe se salvará sua mulher que não crê, que resolveu ir? A minha esposa, ela não crê. Ela ia à igreja? Sim, mas ela não crê, porque ela resolveu ir. Eu não era cristão na época. E eu fui conversar com ela em prantos, né? E isso não adianta nada, meus amados. Nós temos que nos humilhar para Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e ali você se humilha. Diante das pessoas, nariz em pé. Não tem que se humilhar para ser humano nenhum. Apenas para Deus. Tá? E não adianta. Você tem que ter um amor próprio. Tá? Não querer que uma pessoa fique ao seu lado por pena, por dó. Isso é falta de amor próprio. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas, para quem é cristão. Você foi chamado sendo casado. O apóstolo Paulo começa o livro de 1 Coríntios falando que os solteiros é bom que vocês permaneçam sem se casar, que vocês não vão ter muito problema, mas se casar também não se separe. Então, já que vocês são cristãos, os que creem, vocês vão continuar na condição que o Senhor lhe designou. Porque o descrente que resolveu se apartar, você deixou ele ir. Não tem que brigar. Mas você não é cristão? Você continua casado. Mas ele resolveu ir. O pastor da minha igreja fala que eu posso me casar. Não, isso é mentira. Tá? É um herege falar isso. Por que eu estou falando isso aqui? Vamos lá. No versículo 27 ao 28 encontramos o seguinte. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Então, casou, vão ter dificuldades.
todo casal tem, independente de situação financeira, independente de beleza, independente, seja o que for, vai haver problemas. E se vocês viverem buscando viver de paixões, vocês vão viver pregando, praticando a iniquidade. E finalizando, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, ele responde muito bem o que nós lemos aqui, ó. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. E o que diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39? A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, aí sim ela estará livre para casar com quem ela quiser, contanto que ele pertença ao Senhor, para que não haja esse tal julgo desigual. Então, você antes estava casado, você se converteu, você passou a ser a parte que crê, mas ele ainda, ou ela, ainda não se converteu. Você não pode se divorciar do cônjuge que não crê. Por mais que vocês estejam em julgo desigual, porque vocês já estão casados, tá? Então vocês continuam com ele. Mas esse descrente que resolve se apartar, você deixa ele ir. Mas você vai continuar na condição que o Senhor lhe designou. Como é? Você está ligado o seu cônjuge que é descrente, que resolveu se apartar, está ligado até que a morte o separe. Você só vai poder casar novamente, mesmo você sendo repudiado, se ele vier a falecer. Agora, se ele quiser voltar arrependido, existem algumas pessoas que dizem que a gente tem o direito, o cônjuge crente, de permanecer sem aceitá-lo de volta, por mais que vocês tenham perdoado eles. Ah, mas eu já estou bem, eu não me masturbo, eu não tenho relação com ninguém, eu estou na paz, eu não preciso dele mais. Então agora vocês estão passando a repudiá-lo. E eu vou dizer que vocês vão ser responsáveis se caso eles vierem a casar com outro, pelo pecado dele. Quando nós começamos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 5 ao 6. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Então você não pode recusar se o cônjuge que traiu você, ou então abandonou, resolveu voltar. Tá? Por quê? Para que Satanás não tente. Você está vivendo bem. Vamos supor, eu estou vivendo bem. Eu tenho paz, tá? Todo cristão tem tribulações, óbvio. Mas eu enfrento essas tribulações em paz. A minha esposa resolve voltar. Aí ela confessa para mim o que ela fez, com o que ela se deitou, confessa um monte de coisa para mim. E eu vou e falo, meu amor, você me desculpa, eu te perdoei, vai ser feliz, tá? Eu sei que eu não posso casar, mas eu te perdoei. Eu repudio ela, estou repudiando ela. Aí ela vai, viu que não, ela é uma descrente, concorda? Porque ela resolveu se apartar, mas ela está voltando. Deus está tocando o coração dela para ela voltar. E eu vou agora, eu repudio ela. Não, eu não estou com mágoa, não, eu só quero viver sozinha agora. Então, se ela vier a se deitar com outros homens, e se minha esposa vier a casar com outro homem, eu vou ser responsável pelo adultério dela. É difícil entender isso. É tão claro o que está dizendo o texto. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus. Shall